Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o seu programa à gestão de franquias. E para conversar conosco, convidamos o diretor-geral do Grupo Ornatos, Jai Roli. O Grupo Ornatos é uma empresa que atua na área de franquias. Jai Roli, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse, contasse aqui para o nosso ouvinte internauta um pouco dessa sua trajetória na área de franquia. Porque você tem uma história muito interessante. Você, antes de ter o negócio, você já tinha um modelo do negócio. Você foi franqueador antes de ter a sua empresa. Conte para nós. Tudo começou em final de década de 80. Eu me formei na administração de empresas na USP e eu tive contato com o sistema de franquias na faculdade. E aí eu decidi trabalhar com o sistema de franquias. Sistema muito bem aplicado, é um sistema muito aderente ao mercado brasileiro, é muito inteligente. E decidi trabalhar com franquia. Dentro do setor de franquia, eu optei pela alimentação, porque início da década de 90 a alimentação estava muito forte no Brasil. Então havia várias redes americanas também chegando no Brasil. Era uma referência como modelo de negócio, como franquia. Fast food estava muito na moda. Aí resolvi trabalhar com alimentação. E dentro do setor de alimentação eu tinha que optar por um produto, um serviço, um conceito que seja aceito globalmente. Apesar de estar aqui em São Paulo, eu tinha que pensar uma coisa já num ponto futuro. E acabei optando pela comida chinesa, porque hambúrguer, pizza, a gente já tinha gente na frente e gigantes. Aí acabei optando pela comida chinesa e no início da década de 80, 90, estava um sucesso aqui no Brasil. Mas você não é chinês? Não, não sou e não sei cozinhar nada também. Meu pai também nunca teve restaurante chinês. Quer dizer, dá para dizer claramente, quer dizer, que antes de pensar no negócio, você pensou no modelo desse negócio. Perfeito. Essa motivação, quer dizer, pensar dessa maneira, agir dessa maneira, surge por que motivo? Quer dizer, em que momento você identificou que esse seria o melhor caminho e não seguir o caminho comum que acontece, as pessoas entrarem no mercado e depois identificarem algum modelo melhor para seguir? Acho que é importante para ter uma referência, independente se você vai seguir aquele caminho, você tem que ter um norte. Às vezes eu até falo brincando que o norte não é exatamente um ponto, é um horizonte, mas pelo menos a direção a seguir. E incrível que a vida também acaba nos pregando várias surpresas, é igual vazamento de água, ele vai seguindo um caminho e mesmo você fazendo um business plan de 5, 10 anos, hoje eu vivo um momento que não tinha previsto há 5 anos atrás. Mas eu tive um norte para chegar em abril de 2003, onde eu estou. Então eu vou achando o caminho, mas é importante ter uma referência para você não ter distrações. Acabar também indo para caminhos que depois eu chego, o que eu estou fazendo aqui? Jair Roli, vamos entender então o seguinte, mas hoje você está numa situação melhor do que você imaginava 5 anos atrás? Olha, com certeza. Eu acho que nós construímos, eu acho que é igual ao rio, a gente não pisa no mesmo rio duas vezes. Eu tenho outros desafios, eu continuo empreendendo. Só que agora menos operacionalmente, as primeiras unidades eu abria, fechava, ficava atrás da operação, fundamental para conhecer seu modelo de negócio e fazer os ajustes necessários. Hoje fico bem menos, infelizmente, acaba virando mais reuniões e muitas reuniões, muito PowerPoint e menos ação. Isso eu fico frustrado porque a minha essência é de empreendedor, mas são novos desafios que eu tenho que aprender a me tornar um executivo, não um empreendedor. Então vamos contar aqui para o nosso ouvinte internauta o que é o Grupo Ornatos hoje. Hoje o Grupo Ornatos, nós temos 200 funcionários diretos, através do sistema, através dos nossos franqueados, empregamos mais de 2.500 pessoas. Hoje nós temos 2 unidades com a marca Morana em Portugal, uma loja em Lisboa, outra em Porto. E agora em julho e agosto estaremos inaugurando uma loja em Los Angeles com a marca Morana, num shopping muito bacana na região de Los Angeles. E subsidiária em Los Angeles, uma subsidiária na Ásia para poder fazer todo o desenvolvimento de coleção. Deixa eu compreender o seguinte, você falou que começou no ramo de alimentação, mas agora há pouco fez uma descrição do que é o Grupo Ornatos, falou também em moda, acessórios femininos. Essa diversificação, ela é recomendável ou ela pode levar a uma perda de foco? Não, na realidade, a nossa estrutura, ou a competência do nosso grupo é de gestão. Nós temos uma estrutura, uma plataforma de expansão. Nós temos 11 executivos focados em expansão, independente de que modelo de negócio seja. Mas nós não fugimos dentro
nosso nicho que é varejo shopping centers. Então nós temos uma estrutura de gestão de redes, conhecimento de franquia, conhecimento de indústria de shopping center, de varejo. Então dentro desse guarda-chuva, trabalhar com alimento, moda, para a gente não faz muita diferença. Então existe um núcleo independente e verticalizado que preocupa somente com moda. Existe núcleo, uma divisão especializada só em alimentos. Mas o guarda-chuva, existe vários departamentos que são comuns que dá suporte para todos esses núcleos. Mas existe uma lógica para vocês terem entrado nestes segmentos especificamente? O ponto, acho que culpado é a mulher no mercado de trabalho. Depois que elas queimaram o sutiã, foram para o mercado de trabalho, mudou muito o comportamento de consumo no mundo, né? Não seria somente no Brasil. Então a alimentação fora do lar cresceu muito, porque diminuiu o tempo dela em casa. As mulheres hoje não querem mais cozinhar, lavar roupa, então toda a lavanderia, a alimentação fora do lar tem crescido a 2 dígitos nos últimos anos, e segmentos de tudo relacionado à beleza, cosmético, calçado, vestuário e acessórios femininos, que são os brincos, colares, produtos que nós comercializamos. Quer dizer, a mulher é que une todas essas empresas? Sim, na realidade. Isso foi estratégico ou isso foi casual? Não, foi estratégico. Melhor público para se trabalhar, eu sempre falo que são as mulheres. Talvez segundo melhor público seja crianças, terceiro pet, mas homem, a gente não sabe trabalhar com o público homem. Não, a gente não sabe trabalhar, vocês não sabem trabalhar, ou o mercado ainda não sabe trabalhar com o público homem, ou realmente é muito difícil trabalhar com homem? Como nós especializamos no varejo, dentro do varejo, o brasileiro adotou o shopping center como um canal de compra dentro do varejo. Um shopping center tem crescido. Esse ano nós temos notícia que teremos 57 novos shopping centers em 2013. Nós especializamos dentro desse modelo. Nós não sabemos trabalhar. Você não vê muita oferta de marcas para homens dentro dos shoppings. Os homens, para a gente, é uma necessidade, é dor passear no shopping. Para a mulher é prazer. Então, existe essa diferença de comportamento de consumo. A mulher frequenta shopping center 2, 3 vezes por semana. O negócio de vocês hoje está concentrado no shopping center? 90% por varejo brasileiro estar concentrado em shopping center, nós estamos concentrados, mas já estamos buscando outras alternativas de expansão. E o que são essas alternativas? Até para fugir um pouco do calendário de shopping centers, acho que até o público percebe que o shopping center se inaugura normalmente em abril, para pegar Dia das Mães, ou inaugura-se em outubro. E hoje nós recebemos mais de 3.000 consultas de franquias dentro do grupo. Até para poder diluir essas inaugurações, para a gente ter controle sobre essas inaugurações, nós começamos a ir para a rua. Então, nós estamos entrando em cidade de interior em torno de 80, 100 mil habitantes, que não comportaria uma loja exclusiva, um shopping center nessas regiões. E nós estamos tendo muito sucesso. Tem várias cidades muito ricas que existe uma demanda reprimida. As pessoas viajam muito hoje, então frequentam shopping centers, conhecem a nossa marca, mas não tem oportunidade de comprar no seu dia a dia. Então estamos entrando nessas cidades como Ourinhos, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, são cidades pequenas de 100 mil, que nós estamos tendo um sucesso fantástico. Agora, são lojas com as mesmas características daquelas que estão nos shopping centers? Boa essa pergunta. O DNA é a marca, mas investimento é menos da metade de investimento em um shopping center. Porque o shopping center tem um nível de exigência de construção, só para vocês terem uma ideia, nós investimos quase R$200 mil só nas instalações. E loja de rua a gente consegue reduzir isso para R$90 mil. Shopping tem, por exemplo, um sprinkler, fan coil. Loja de rua já é mais simples, as exigências são menores, a gente consegue trabalhar com extintor ou um split. Então. Mas aí dá para fazer uma referência em relação à resposta de vendas das lojas, seja de shopping, seja uma loja de rua? Eu acho que um indicador importante é o payback, acho que é o retorno do investimento. Hoje, cada vez mais com aumento de custo de ocupação que a gente tem presenciado em indústria de shopping centers, o payback, antigamente a gente falava em 18 meses, agora o mercado já fala em 24, nós já estamos aprovando projeto com payback, o retorno do investimento em 30 meses. Loja de rua é exatamente ao contrário, nós estamos conseguindo o retorno de investimento em 12 meses, 18 meses.
E tem uma outra característica interessante nesse trabalho que vocês desenvolvem, que foi a criação da loja multimarca. Não sei se é assim que a gente pode definir, que foi uma forma que vocês encontraram também para explorar estas lojas pelo interior do Brasil. Sim, nós criamos uma marca Love Brands em sociedade com duas outras grandes redes do mercado de varejo brasileiro, que é a Puquê, que comercializa lingerie e meias, e a Imaginarium comercializa presentes. As duas, acho que cada marca deve ter em torno de 100 redes, 100 lojas, tem mais ou menos nosso tamanho. Foi um bate-papo de um café, então foi um bate-papo de um café que surgiu essa ideia, que eles exploram franquias como canal exclusivo para venda de produtos deles, mas eles também têm multimarcas e um canal alternativo para escoar produtos da Imaginarium, por exemplo. Mas eles tinham uma necessidade de controlar melhor esse ponto de venda, onde o produto dele, a marca dele era exposta. Aí nós resolvemos, através do sistema de franquia que nos permite cobertura no país e controle dessas operações, criar uma multimarca, franquia de multimarcas. Então nós começamos, ano passado nós abrimos 10 lojas, esse ano devemos abrir em torno de 20 a 30, essa é a nossa previsão, essa é a nossa meta. E estamos em cidades como Rio Pardo, Registro, Vinhedo, Ourinhos. Esse não é um modelo ainda comum no mercado brasileiro. É uma inovação. Na verdade, tem sido um case de muita discussão dentro do setor de varejo, dentro do setor de franquias. Você une 3 marcas em um ambiente só. Então, nós temos ainda série de desafios, de diferença de cultura, de gestão. Por isso que tinha que ser 3 amigos. Aí seria mais fácil esses alinhamentos. Nós temos reuniões regulares mensais de comitê para a gente ajustar as diferenças. Mas criamos um núcleo independente, que é Love Brands, que é onde tem um executivo responsável, é a área de operações completamente independente das marcas que ela representa. Se alguém ouvindo isso aqui fica pensando como é que eu poderia estar nesse negócio e com as marcas que tenho ou que existem no mercado, trabalhar essa ideia, qual é o segredo disso? Eu não gosto da palavra segredo, porque se for segredo você não vai me contar. Né? Mas qual é o mistério para que esse processo realmente dê certo dentro dessa experiência que vocês têm há quanto tempo? Love Brands é um projeto de 2 anos. De 2 anos. Quer dizer, qual é o mistério para que esse processo realmente dê certo, além de serem amigos? Porque necessariamente no mercado nós não temos tempo para amizade. Sim. O desafio é realmente esse alinhamento. Eu acho que a convivência a gente vai buscando um ponto comum. É interessante que cada um pensa uma coisa diferente, mas a gente sempre sai com uma solução que não é de um... cada um pensou A, B, C, mas a gente sai com uma solução D. Então nós estamos aprendendo muito, inclusive para nossas próprias redes. Bom, nós estamos conversando com Jair Roli, que é diretor-geral do Grupo Ornatos, uma empresa que atua na área de franquias. Nosso tema é exatamente gestão de franquias. E você pode participar dessa nossa conversa pela internet. Você pode mandar sua pergunta no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e no Twitter, o @Jornal da CBN. Foi o que fez o ouvinte internauta Toninho Novaes, que pergunta o seguinte, Jair. Tenho uma loja de tapioca, está indo muito bem, quero montar uma franquia. Qual o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é entender o modelo de franquia. Eu sempre recomendo as pessoas buscarem a Associação Brasileira de Franchising, porque você operacionalizar um negócio é uma coisa, você se tornar franqueador é outro business, é outro negócio. Então, eu vejo muitos negócios de sucesso que não é franqueável, ou eu vejo que o fundador não tem característica para se tornar um franqueador. Então, tem que ver se a pessoa tem essa vocação. Eu sempre oriento para investigar, pesquisar muito antes de entrar no sistema de franquia. Só para... É Norberto, né? Desculpe. Já pego o nome dele aqui de novo, que eu tive que sair aqui da frente. Mas é o Toninho Novaes. Toninho Novaes, desculpe, Isso. Toninho. Então, só para o Toninho ter uma ideia, um negócio de alimentação, o break-even, um ponto de equilíbrio para uma franqueadora, em torno de 40 a 50 unidades. Ele só vai conseguir entregar 40 a 50 unidades, na média, em torno de 3 a 4 anos de operação. Então, ele tem que estar disposto a, durante 3, 4 anos, trabalhar muito e não ganhar nada, ou, às vezes, botar o dinheiro do bolso nesse período de maturação. A partir do momento que ele entende toda a jornada, se ele entrar preparado, eu acho que tem que ir adiante, sim. Agora... Muitas vezes, quando a pessoa sabe como vai ser a jornada,
às vezes ele prefere se tornar uma rede de 15, 20 lojas próprias. Você se referiu a identificar as características deste empreendedor. Que características são essas apropriadas para quem pretende ser um franqueador? Franqueador tem uma liderança dentro da rede. Na verdade, é ombro a ombro com os franqueados. Com certeza, hoje, meu dia a dia acaba sendo mais dentro do escritório, 20% do tempo a campo. O franqueado, com certeza, sabe muito mais do que eu sobre a operação do meu próprio negócio, mas ele nunca vai saber mais do que a própria rede como um todo. Agora, o franqueador é o líder desse processo, então ele tem que ser muito político. Eu vejo como um governo mesmo. Eu faço as leis como franqueador, eu tenho o executivo, eu tenho a mídia junto à rede, eu consigo influenciar toda a rede. A nossa liderança é permanentemente testada. Quer dizer, por um lado existe estresse, porque os franqueados, em média, investiram R$ 500 mil, não é pouco dinheiro em qualquer parte do mundo, é muito dinheiro. E eles não ficam, eles são inquietos. Se alguma coisa não funciona, eles mandam e-mail, ligam para mim, querem soluções imediatas. Então, nossa liderança é testada. Mas, por outro lado, nesse mundo de mudanças, eu tenho 200, 300 empresários na ponta que estão pensando junto comigo como manter nosso modelo de negócio vivo no mercado. O Luiz Gustavo mandou um e-mail nós falamos agora há pouco sobre uma franquia na área de alimentação. Sim. E ele fala aqui sobre uma franquia na área odontológica ou de saúde. Eu e mais 3 sócios estamos abrindo uma franquia odontológica. Como o entrevistado vê o crescimento das franquias na área de saúde, no nosso caso odontologia, e quais os principais diferenciais temos que ter para alcançarmos o sucesso? Olha, eu sei que odontologia tem órgãos que regulam também, precisa entender muito bem a lei, porque é diferente do mercado americano. Então ele vai ter algumas barreiras que fora do controle. Então, nós temos várias redes também na área de estética, também sofreram bastante com isso. Então precisa entender muito o ambiente de negócio onde eles vão estar inseridos. Agora, dependendo do posicionamento que eles colocam, nós temos um público C menos, C mais, emergente, que realmente tem uma necessidade de odontologia. Então, tem uma demanda reprimida sim. Vocês na área de saúde ainda não botaram a mão. Não, não botamos, não temos Não. esse expertise. Não tem. Não mas temos. poderia, dependendo dos cenários aí econômicos, entrar em outras áreas que não sejam de alimentação e moda? Podemos. O grupo está formatado exatamente para, eventualmente, fazer algumas parcerias, aliança estratégica com algumas redes locais brasileiras, mas a gente recebe muitas procura também de operadores internacionais querendo colocar, implementar a marca deles aqui no Brasil. A Flávia Ribeiro faz várias perguntas. Uma Sim. delas é qual o tamanho do mercado de franquias atual no Brasil e as projeções de crescimento para os próximos 10 anos? Olha, só para ela ter uma ideia, Brasil, acho que 3% do PIB brasileiro é através de franquia. Nos Estados Unidos é 21% do PIB através de sistema de franquias. E hoje, principalmente no varejo, onde nós atuamos, shopping centers, se você bater numa porta de um shopping center querendo abrir uma operação independente, tem muitas barreiras. Os shoppings têm uma preferência clara pelas marcas de franquia, porque são modelos de negócio já testados, né? E aí ela quer saber qual é a rentabilidade média de um franqueado. Quando nós fazemos uma viabilidade econômica do negócio, se o negócio é viável ou não, a gente só aprova projetos que dê pelo menos 2 a 3% ao mês do investimento global. Bom, outra questão aqui que chega dos nossos ouvintes internautas. O Pedro Salles pergunta pelo Twitter: existe franquia para iniciantes terem um bom lucro investindo menos de R$ 50 mil? Então, as pessoas confundem muito rentabilidade. Rentabilidade está amarrado também com investimento. Às vezes o valor absoluto que sobra pode ser 10% da rentabilidade do negócio, mas aquele valor é muito pequeno para o padrão de vida do empresário. Então, se ele investe 50 mil e se sobrar 3%, é R$ 1.500. Só que R$ 1.500, às vezes, ele é pouco. Então, às vezes ele fica insatisfeito. Mas como rentabilidade do negócio, é uma boa rentabilidade de 3%. Agora, eu não conheço alguma coisa que você invista 50 mil que sobre 20 mil. Isso é uma das perguntas que a gente faz para os nossos franqueados. Qual a expectativa de ganho? Então, a pessoa preenche, normalmente investe 300, 400, 500 mil reais, e tem gente que coloca que quer ganhar 30, 40 mil reais por mês. Então, acho que o segredo do franquia é você sempre estar alinhando essa expectativa do
empresário com o que pode acontecer, que é a realidade. Então deixa eu entender também o seguinte aqui. Você até já falou hoje aqui que vocês têm uma quantidade de consulta enorme, Sim. certo? Você falou 3.000 consultas. Ano passado nós recebemos 2.700, esse ano nós estamos com 40% de aumento, 3.000 consultas. Eu chego lá interessado em estar nesse negócio, em ser um franqueado, né? O que eu preciso nessa conversa? Como é que você vai identificar se eu estou capacitado ou não? E que capacidades são essas que eu tenho que ter para tocar esse negócio em frente? Acho que essa é a pergunta mais importante, Milton. É como quando a gente integra um colaborador dentro do grupo ou um franqueado dentro do grupo, esse processo de seleção e aprovação é onde realmente nós dedicamos muito tempo, onde vale a pena dedicar muito tempo. Porque é um casamento, sim. É um casamento de muito longo prazo. Acho que hoje em dia dura mais esse contrato comercial de franqueador-franqueado do que um casamento marido-mulher. E é um casamento de longo prazo. E como é uma parceria comercial, é um casamento sem amor. Às vezes a gente não vai ter contato do dia a dia. Por isso que esse processo de seleção tem que ser uma coisa muito bem feita. Então, participa a RH. Nós usamos várias ferramentas chamadas PI, DISC, para entender realmente as competências do empresário. E a área de operações dedica no mínimo 3 horas para compreender realmente e alinhar a expectativa e possível realidade do negócio. Isso é fundamental. E às vezes um franqueado não é aprovado, ele pode ir para uma outra marca e ser bem sucedido. E não serve, às vezes os valores dele não são convergentes com os nossos valores ou nossa cultura da empresa. Chega muitos casos em que vocês mesmos sugerem para o interessado, para o empreendedor, o seguinte: abra um negócio próprio, não entre na franquia. Eu acredito muito no sistema de franquia. Se você pegar um franqueador sério, é um ganha-ganha. Abrir negócio próprio, a chance de insucesso é muito maior, porque ele tem que cuidar de tudo. A partir do momento que você tem uma franquia... Então deixa eu entender essa frase melhor aqui. Abrir um negócio próprio, a chance de insucesso Sim, é maior. é maior. Tá. Acho que a estatística Sebrae demonstra também, depois de 3 anos, 50% dos negócios independentes acaba quebrando. Porque ele tem que cuidar de tudo. E na área de franquia? Ele cuida, eu cuido do global, ele cuida do local. Eu cuido das estratégias, inovações, toda a campanha. Então, um franqueado nosso cuida de ponto de venda, onde ele está inserido na praça dele. Ele é responsável pela execução. Nós somos responsáveis por todo o contexto. Ah, mas e o risco de dar errado? Porque você falou do risco de dar errado abrindo um negócio próprio, que é muito alto. Sim. O risco diminui consideravelmente quando nós estamos entrando no projeto de franquia? Com certeza. A franquia que já estão testadas, na realidade, não é que eu não cometa os erros. Eu já cometi todos os erros possíveis. Então, na realidade, quando a gente fala de formatação de franquias, eu peguei o conjunto de acertos e eu estou vendendo esses acertos para aquele franqueado. Mesmo que ele abra numa praça que eu nunca tenha ido, nós vamos viver algum tipo de problema que com certeza eu já vivi em alguma outra praça muito similar. Então não vai ter nenhum problema que já não tenha vivido. E eu consigo muitas vezes evitar de entrar em determinadas praças pelo conhecimento anterior, pela experiência. Já você disse assim que já cometemos todos os erros possíveis, mas olhando aqui o histórico da sua empresa e dos seus negócios, vocês não cometeram tanto erro assim, não. Não, a gente não chegou aqui cometendo tantos erros assim, mas é que a gente só mostra os acertos. Então vamos mostrar um erro. Um erro que você tem assim claro de que foi cometido e que nunca mais vão repetir. Olha, o que a gente quer dos erros é realmente... São erros que são os tijolinhos que a gente acaba construindo realmente o sucesso. É essencial cometer os erros, sim. E, inclusive, lá dentro, nós não temos empregados, a gente acaba formando empreendedores. Eles têm autonomia para tomar suas decisões e cometerem os erros, perdendo o dinheiro da empresa. Faz parte do processo de evolução. Então, nós temos vários... Eu, pessoalmente, no começo da Gingin, que a gente abriu em década de 90, eu tinha um sócio. Eu não sei se eu teria um sócio, por outras razões. Às vezes, alguns franqueados querem colocar sócio para poder financiar o restante do investimento. Então, dependendo dos casos, a sociedade tem que ser com muito cuidado. Quando a gente faz um contrato comercial, as regras estão muito claras. Então, não existe expectativas fora daquele contrato que nós chamamos de circular de oferta e franquia, COF, né? Então já está tudo escrito como é que é nosso relacionamento comercial. Agora eu vejo das 10 sociedades, a chance de insucesso é muito grande. Então eu já tive um sócio
que realmente acho que eu perdi bastante tempo também. Não foi uma sociedade muito produtiva. Processo de internacionalização também, nós fomos para a Europa, até hoje nós estamos perdendo dinheiro e começamos em 2007, 2008. Cometemos vários erros, senão esse programa tem que ter 2 horas aqui, se fala só de erros. A Rafaela Silva, aliás, pergunta aqui por e-mail também, quais as expectativas para a Europa, se esse é um bom momento para investir lá fora. Europa, eu sempre falo que internacionalização é uma jornada, quer dizer, é uma maratona, não é corrida de 100 metros. Nós estamos entrando no mercado americano por 2 razões. Eles cresceram 2,3, nós crescemos 0,9. E nós temos uma estrutura já, uma subsidiária lá. Então a gente acha que é um momento bom para investir no mercado americano, que a gente acredita muito mais uma rápida recuperação da economia americana do que a europeia. A europeia acho ainda muito cedo para estar investindo. Eu ainda vejo um horizonte de uns 3, 4 anos. E as características da franquia lá fora, para as características que nós temos aqui no Brasil, são muito diferentes? São diferentes, inclusive as marcas estrangeiras que entram no mercado brasileiro, também eles entram num posicionamento diferente, isso é natural. A Morana lá fora tem um posicionamento mais premium do que aqui. Se você perceber, muitas marcas que são mais democráticas no mercado americano, quando entram no mercado brasileiro, eles entram pelo posicionamento A. Depois eles vão se popularizando, democratizando, atingindo classe B, C. Então é muito natural essa diferença de posicionamento. Já que você está falando aqui de empresas estrangeiras aqui, a pergunta aqui da Flávia é a seguinte. A JHSF Sim. já atua como franqueado de marcas exclusivas no Brasil, Isso. por exemplo, Hermès. Você enxerga isso como uma tendência dos operadores de shopping? No caso, nós estamos falando do Shopping Cidade Jardim, para eles estrategicamente é importante. Então eu vejo também, mesmo numa proporção menor, tem algum shopping de algumas cidades menores que querem levar algumas marcas importantes para o varejo local e não conseguem franqueado empresários locais para comprar essas franquias. Eu tenho visto alguns empreendedores de shoppings comprarem essas franquias, depois repassarem para algum operador local. Então, no caso do JHSF, fez isso para posicionar o shopping center, que é o AAA, né? Tá, então deixa eu entender o seguinte, quer dizer, compra primeiro, vira um franqueador, mas depois repassa. Pode repassar, porque não é core deles, é um meio, não é objetivo deles fazerem gestão de rede de varejo, né? Aliás, o Oderi Drums, que está aqui nos acompanhando também no mundo corporativo, está lá no Twitter, ouvi uma frase sua aqui, ele quer um esclarecimento melhor. Ele diz assim, você disse franqueado sério. Existem franqueados não sérios que podem nos arruinar? Não. Quando falo sério, eu acho que primeiro a gente tem que se divertir com tudo que a gente faz na vida. Agora, o franqueado sério, eu digo franqueado certo. Vamos substituir pelo franqueado certo. O franqueado certo para mim pode não ser certo para outras franquias ou vice-versa. Então, a gente quer trabalhar com gente que tenha convergência com nossos valores ou nossa cultura. Agora, existem franqueados que podem não ser sérios também, à medida que a gente vê que há franqueados aí que quebram, ou começam errado, Sim. ou enfim, fazem um negócio que achando... Você falou uma expressão ainda há pouco, tem que ser ganha-ganha. Sim. Tem gente que acha que só ganha. Sim. Né? Então também acontece. A história mostra isso pra gente, ou não? Não, sem dúvida. Hoje, para o franqueador, é um desafio muito grande. Quando surge um shopping center, como eu mencionei, investimento gira 300, 400, 500 mil reais. É o desafio do franqueador encontrar um empresário local que tem interesse pela franquia dele. Por isso que eu falo que é via de mão dupla. Eu aprovo o franqueado, mas o franqueado também me aprova. É via de mão dupla. Eu consegui um empresário numa cidade de 300 mil habitantes que tenha 500 mil reais e que goste do que faz ou que goste de uma alimentação, por exemplo, é quase impossível. Então não tem aquela mulher ideal, franqueado ideal. A gente trabalha para construir isso. Vocês têm controle sobre os prestadores de serviço que atuam nessas lojas? Sem dúvida. Esse é um dos papéis da franqueadora. Desenvolvimento de fornecedores e homologação e aprovação desses fornecedores da rede é uma obrigação nossa. Isso é um dos pontos positivos de quem comprou uma franquia. Ele já abre uma operação local, numa cidade pequena, mas ele já tem uma gama de grandes fornecedores, operador logístico, trabalhando para a marca. Então, o que você, como franqueador, cuida do início ao fim do processo? Tudo. A gente faz a 4 mãos. Então não preciso fazer nada. Por isso que eu falei, a 4 mãos. O franqueado tem que acompanhar, porque uma hora ele vai ter que fazer sozinho.
Então, desde aprovação de ponto comercial, negociação de ponto comercial, o franqueado muitas vezes é tudo menos empresário ou comerciante dentro daquele segmento. Então, no bom sentido, ele é ignorante no tema. Ele não tem obrigação de saber se aquela luva, aquele aluguel está condizente para o modelo de negócio. Nós temos essa obrigação, a responsabilidade de, eventualmente, numa negociação, não aprovar uma boa negociação. Às vezes tem franqueados dentro do nosso banco de candidatos há 2 anos esperando por uma oportunidade de abrir. O franqueado, ou empresário, vamos chamar assim, brasileiro, acaba empreendendo num momento assim muito de paixão. Quando ele decide, ele quer realizar logo. Isso a gente tem a obrigação de segurar. Se deixar, ele vai, paga o que pedem e depois de 6 meses nós estamos desmontando a loja, porque não viabilizou. Então essa obrigação é nossa. Fazemos tudo, ponta a ponta. Bom, Jair, o que você poderia deixar aí de recado final para os nossos ouvintes internautas entusiasmados pelo que eu pude ver aqui pelas perguntas, com esta ideia da franquia, enxergando aí como um mercado a ser explorado no Brasil e talvez entusiasmado pela sua própria história e do Sim. Grupo Ornatos que você trouxe aqui para nós? Eu sempre falo para os empreendedores que acho que o ponto-chave é preparação. Sempre tem que estar muito bem preparado, investigar e estudar bastante. Para ser empreendedor, o que nos move realmente a paixão. Às vezes, quando a gente está apaixonado, deixa de enxergar, ou a gente não quer enxergar algumas coisas essenciais. Hoje não tem margem, nós não temos gordura para cometer os erros. Erro custa muito caro. Então, vale a pena esperar, ou vale a pena investigar antes de entrar numa franquia ou antes de empreender. Só para fechar então a nossa conversa, a pergunta do Carlos Soares aqui. Você falou que talvez um dos erros tenha sido ter um sócio numa empresa em um determinado momento. Mas e se esse sócio for a minha mulher ou se for um familiar meu? Empresas familiares tendem a ir em frente e pode ser um modelo para entrar nas franquias? Olha, depende da família. Às vezes eu até falo para os franqueados também, olha, se você não pode mandar embora, não põe para dentro. Então tem os dois lados, mas por outro lado, como eu sou um bom oriental, a gente consegue trabalhar em família. Você fez um negócio em família, não fez? Meu negócio é familiar. Então, como é um oriental, está acostumado a trabalhar em família. É familiar como? Porque é você e seu irmão. Isso. Tá, mas tinha mais gente da família no negócio. As mulheres acabam cuidando do departamento de compras. Elas têm esse tino comercial de desenvolvimento de produtos, né? Elas já tinham comércio Isso. antes de Exato. entrar no grupo. Já trabalhavam nessa área. Já trabalhava nessa área. Então a gente deixou só naquela área onde elas são melhores naquele tema. E foi difícil você ter que dizer para seus parentes que faziam parte desse grupo, no caso eram mulheres, de que, olha, a sua área aqui é essa, não lá na linha de frente ou em determinado setor, tocando essa loja, etc. Foi difícil ter que comunicar isso? Não, sempre é difícil, né? Porque quando você trabalha em família, sempre tem o brio, tem competência que não é profissionalizada. Então a gente está nesse processo também. Acho que o difícil é o tamanho que nós estamos. Nós não somos uma empresa pequena, mas a gente é uma empresa médio porte, mas se tornando esse tamanho médio que realmente é o desafio nosso hoje. Tá bom. Jair Rolim, quero agradecer a sua Muito gentileza obrigado. de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo convite, Milton. Muito obrigado. O Jair Rolim é diretor-geral do Grupo Ornatos, é uma empresa que atua na área de franquias. E eu quero agradecer também a sua participação aqui pela internet, mandando as suas perguntas. Deixo, como sempre, o recado final de que tudo isso que nós estamos discutindo aqui é para a gente levar em frente. Então pegue essas informações, coloque nas redes sociais, discuta em diferentes fóruns com os seus colegas, com seus amigos no trabalho ou com seus sócios, por que não? Também. Lembrando que nós temos um grupo de discussão lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Se você for até lá, você pode colocar as suas ideias e compartilhar também com seus amigos. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.